Pergunta, né? Faz as pessoas pensarem. Quem aqui já teve uma atitude impensada e sofreu com isso? Levanta a mão. E aí? Aqui no livro de Gênesis fala da atitude de Esaú em relação a Jacó. E aqui no versículo 32 do capítulo 25 diz assim: E disse Esaú: Estou pronto a morrer, para que me serve a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A Bíblia diz, falando de Esaú, se você vai lá no livro de Hebreus, que Esaú ele buscou com todas as suas forças lugar de arrependimento e não achou. Porque depois que ele havia visto o que ele fez, ele queria voltar atrás em muitas coisas na sua vida, mas não tinha como. Quantos aqui já quiseram voltar atrás numa situação que tomou, numa decisão que tomou, numa atitude que fez, e depois ficou triste porque não conseguiu voltar atrás? Já passou por isso, Ricardo? Eu acho que muitos de nós, né, já passamos por essa experiência. Às vezes uma atitude impensada, ela traz uma consequência para a nossa vida que nós não imaginaríamos que seria tão grande. Quem conhece aqui o Will Smith? Ele esperou 20 anos para ganhar um Oscar. Gente, sabe o que é você esperar 20 anos para você ganhar um prêmio? Um prêmio assim que é, vamos dizer, um must, né? O melhor dos prêmios que um ator norte-americano pode ganhar pelo seu trabalho como ator. Só que no dia em que ele ganhou a estatueta, o Oscar, o apresentador, comediante também norte-americano, muito bem conhecido, né, principalmente nos Estados Unidos, fez não sei se ele fez uma piada, não sei como foi a maneira como ele tratou. Ele acabou se dirigindo à mulher do Will Smith, não sei se foi em forma de deboche, ao fato de ela estar hoje sem cabelo. O que o Will Smith fez? Isso virou notícia em tudo que é lugar, né? Ele foi lá em cima e deu um tapa no rosto do apresentador. Só que hoje, qual foi a consequência disso? Eu estava olhando ontem, eu achei interessante isso no YouTube, que as consequências para o Will Smith foram muito, muito graves, muito pesadas. Esse tapa ele custou muita coisa. 10 anos ele não vai poder participar da academia do Oscar de prêmio algum. Seus filhos estão sendo perseguidos, né, pelos repórteres, portas estão sendo fechadas, não só para ele, mas também para os filhos, em função daquele tapa. O seu casamento com a sua esposa está balançado. A polícia de Los Angeles abriu um inquérito, né, um processo contra ele, porque em Los Angeles uma atitude daquela lá é considerada um ato criminoso. Então, lugares onde a justiça funciona com mais rigor, e eu vendo a reportagem, né, o advogado disse que não é porque ele é alguém famoso, uma celebridade, que ele está acima da lei. Então, por ser um cidadão, por ser uma pessoa, ele tem que respeitar a lei. Então, em função de um tapa, ele colheu todas essas situações e mais. Ele foi internado numa clínica, né? Eu não sei que tipo de clínica é essa, né? Uma clínica para ele poder se tratar sobre essas questões da sua vida. Então a gente vê uma atitude impensada, como ela pode trazer consequências muito grandes, consequências muito ruins, muito negativas para a nossa vida, muito acima da dimensão da atitude que a gente aparentemente teve. Então eu penso assim que nós que estamos aqui servindo a Deus, nós temos que a todo instante pensar o que nós falamos. O que você acha que é só um tapa que dói?
Será que uma palavra mal colocada, uma palavra dita com raiva, com ira, será que muitas vezes não fere? Será que muitas vezes você não quebra relacionamentos com pessoas porque você impensadamente disse para aquela pessoa aquilo que aquela pessoa de repente não tinha condições de ouvir, né? E você disse, às vezes uma palavra, às vezes uma atitude. Nós precisamos muitas vezes ponderar o que nós fazemos. Saul mesmo, queridos, ele, se você vai lá em 1 Samuel 13, diz que Saul, ele tinha que esperar Samuel chegar para oferecer o sacrifício, para que eles pudessem entrar na batalha. Só que aconteceu, na visão de Saul, Samuel demorou um pouco. Ele foi lá, ele mesmo fez o sacrifício no lugar do sacerdote, no lugar do profeta. E a Bíblia diz que imediatamente após ele ter feito o sacrifício, Samuel chega. E aí Samuel diz: o que você fez? Aí Saul ele tenta se justificar. Eu ouvi muitas pessoas se desanimando, soldados saindo da sua posição, e naquele momento, vendo que você demorava, eu fui lá e fiz o sacrifício. E aí Samuel diz algo muito pesado para ele: pois é, você agiu neciamente. Se você não tivesse feito isso, Deus teria sustentado o teu trono. Porém, a partir de hoje, você perdeu o seu trono. Deus já achou alguém para colocar no seu lugar. Você consegue compreender como essas coisas são duras, como essas coisas são difíceis, né? E aí eu pergunto, vou fazer perguntas aqui. Vitor, no caso de Esaú, o que você acha que faltou em Esaú, naquele momento em que ele troca a sua primogenitura espiritual por um prato de lentilhas? O que faltou nele naquele momento ali? Sabedoria. É uma palavra só. Carol, o que você acha? Cautela. Muito bem. Jaqueline? Sabedoria, cautela. Ricardo? Sabedoria, entendimento, cautela. Jonas? Compreensão do próprio Deus ali, a agir dele. Compreensão. Porque se você parar para pensar, ele trocou algo muito valioso, algo que era espiritual, por algo extremamente sem valor, um guisado, né? Uma coisa que ele ia comer e daqui a pouco ia sair também, né? Ele trocou algo assim que estava relacionado com o propósito espiritual que Deus tinha na sua vida, propósito grandioso, né, de dar sequência ao plano que Deus tinha na vida de Isaac, e ele trocou isso por uma coisa material, por uma coisa passageira. Aí eu pergunto, será que nós muitas vezes não somos sujeitos a fazer isso? Em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso ministério, em relação às coisas do reino de Deus e as coisas do reino da terra? Será que muitas vezes nós não temos um pouco de Esaú na nossa vida? Aí chega uma proposta para nós que naquele momento atende uma necessidade física, básica, orgânica da nossa vida, e naquele momento a gente não quer saber se Deus está aprovando, ou se nós vamos perder com Deus, ou se nós vamos ganhar com Deus, ou se nós vamos... Será que muitas vezes essas situações não passam pela nossa vida? Então hoje nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual. Isso não é novidade para ninguém. Nós vivemos um tempo onde convicções espirituais estão muito balançadas. Isso não só na vida do cristão assíduo frequentador de igreja, mas na vida de líderes espirituais. Convicções estão sendo colocadas à prova em vários aspectos. Será que nós muitas vezes não estamos nos deixando levar pelo ritmo que o mundo está colocando na nossa vida, ao invés de nós estabelecermos um ritmo de busca, de entrega pela presença de Deus? Então nós que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, nós temos que valorizar primeiro esse momento, porque é um momento de edificação espiritual mútuo. Quando você recebe,
você também entrega algo para alguém daquilo que Deus tem feito na sua vida. É o momento quando você pode interagir com o seu irmão e você pode aprender e ensinar ao mesmo tempo, porque é isso que acontece na sala de aula. Você não só aprende, você também compartilha, você também ensina, você também cresce, você também edifica e você também é edificado. Então, uma das coisas assim que eu valorizo muito na igreja é a escola bíblica dominical. São os momentos de ensino da palavra. O povo de Deus precisa voltar a ter amor pela palavra, né? Não podemos trocar o estudo da palavra, uma EBD, por um prato de lentilhas. O prato de lentilhas pode ser o alto esporte, pode ser uma preguiça de ficar em casa domingo de manhã, pode ser muitas coisas relacionadas à nossa vida material. Mas sempre quando a gente trocar alguma coisa espiritual por algo material, a gente vai perder o espiritual. Entenda o que eu vou dizer. Você vai perder o espiritual, porque aquilo que você deixou de receber, você não vai estar na tua vida, não vai estar agindo na tua vida, porque você não recebeu. Você só pode fazer uso daquilo que você recebe. Se você não receber, aquilo não faz parte da sua vida. É que nem a salvação. O Senhor Jesus morreu, deu o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas para a salvação entrar na nossa vida, a gente tem que receber. Se você não receber, a salvação não entra na sua vida. Essa semana, algo muito interessante aconteceu. Eu fui visitar a Ambrosina no Hospital do Penfield. Já no último dia, foi no dia que ela teve alta, né? E eu cheguei lá, orei com ela, ungi, e tinha uma moça com ela no quarto, chamada Karen. E aí, depois que eu falei com a Ambrosina, eu olhei para Karen e falei: e você? Como é que é o seu nome? Karen. E você, Karen? Em que você crê? Ela olhou para mim e falou: eu não creio em nada. Eu não creio em nada. Não tenho religião, eu não acredito em nada. Falei: pois é, você já ouviu falar aqui de boas intenções e de religiosos o inferno está cheio? Ela concordou comigo. Aí eu falei assim: religião nenhuma salva ninguém. Por mais bela que ela seja, por mais bonitos sejam seus princípios filosóficos, sua doutrina, religião não pode salvar. Mas eu vou te apresentar alguém que salva: Jesus Cristo de Nazaré. Que eu comecei a falar com ela sobre Jesus. Toda a história eu contei para ela assim, em 5 a 7 minutos. Existe um Deus, os céus, a terra, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Esse Deus, ele é amor, na sua essência. Ele podia ter matado o homem, mas ele preferiu poupar o homem e salvar o homem e trazer o homem de volta para ele. Mas qual foi a sua estratégia? Qual foi a sua ideia mirabolante, né? Sábia? Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, com a mesma humanidade que nós, porém com uma diferença muito grande. Sendo humano como nós, ele não pecou como nós, ele não herdou o nosso pecado, ele viveu aqui na terra, ele ensinou o amor, a solidariedade, ele ensinou o que é servir ao Pai, e nos deu a condição de sermos filhos quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Ele fez isso por você, fez isso por mim. Isso é um ato da graça de Deus. Então, existe um pensamento religioso enganoso que diz para mim e para você que a gente tem que fazer por merecer. Se eu fizer por merecer, eu vou ser salvo. Eu falei: isso é um engano do diabo, porque você pode fazer tudo o que você puder fazer de bom nessa terra e você não vai ter sua salvação, porque a salvação não é fruto do seu mérito. Todas as nossas obras sem a purificação do sangue de Jesus é nada diante de Deus. Então eu falei: tem muita gente lá fora querendo fazer alguma coisa para Deus para ter salvação. Nós que estamos debaixo da graça, nós temos que fazer boas obras, mas não para ter, mas para agradecer o que nós já recebemos. Ser bom é obrigação de todo ser humano. Deus não nos fez para sermos maus. Então, quando eu sou bom, justo, ético, solidário, eu estou fazendo a minha obrigação. Só que isso não me purifica dos meus pecados. E eu falei: se salvação fosse por obras, o que seria dos condenados que estão na cadeia? Quem matou, roubou, estuprou, eles estariam completamente perdidos, porque eles não têm boas obras alguma. Então a salvação, ela chega para eles e para nós. Ela chegou para você. Jesus, ele quer entrar na sua vida e ser o seu Salvador.
Você gostaria de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador? Irmãos, eu pensei que aquela mulher ia falar assim: vou pensar, vou isso, de bate pronto, com os olhos cheios de lágrimas, ela aceitou Jesus, de bate pronto. Teve uma pessoa que se dizia ateia, né? Masculino de ateu deve ser ateia, que se dizia sem crença alguma, ela entregou a vida para Jesus. Então nós temos que aproveitar a oportunidade, porque os dias estão se abreviando. E qual é a nossa função como igreja? Ganhar almas para Jesus. Eu fui visitar a Ambrosina, mas talvez o que Deus mais queria que eu fizesse ali era ganhar aquela alma para Jesus. E nós temos tido essa preocupação, né? Aonde nós vamos, aonde Deus tem nos enviado, temos tido a preocupação de entregar para as pessoas aquilo que nós temos de mais precioso, que é a salvação. O que você tem de mais precioso na sua vida acima da sua salvação? Nada, né? O que nós temos de mais precioso é a nossa salvação. Só que ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser manifestada, ela precisa ser oferecida para as pessoas. Então eu quero deixar essa palavra aí de alerta a todos nós, porque todos nós podemos cometer atitudes impensadas, todos nós podemos ser iludidos ou enganados, né, pelo nosso próprio coração, ou todos nós podemos permanecer firmes aonde Deus nos colocou e ali fazemos a diferença. Então eu quero que você fique em pé, para nós estarmos orando e louvando ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Quantos de nós, Senhor, muitas vezes somos tentados, em algum momento da nossa vida, a termos uma atitude impensada, não avaliarmos direito o que nós vamos perder ou ganhar, uma determinada atitude que nós estamos tendo com alguém, com algo relacionado ao teu reino, à tua vontade. Porque sempre, Pai, quando nós trocarmos aquilo que é espiritual por aquilo que é material, a gente tem que ter a consciência que nós estamos deixando de ganhar no espiritual para ganhar no material. Será que vale a pena o que nós vamos estar ganhando no material, comparando-se com aquilo que nós estaremos perdendo no espiritual? Deus, em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja despertando, meu Pai, o coração da tua igreja para um compromisso maior com o Senhor, um compromisso maior com a tua obra, um compromisso maior para com o propósito de cultuá-lo, de adorá-lo, de receber, ó Pai, a tua palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra ela nos molda, ela nos muda, ela nos transforma, mas para que ela possa fazer o seu papel, o seu trabalho, ela precisa ser acolhida nos nossos corações. Nós precisamos receber a palavra. Se nós não recebermos a palavra, ó Deus, ela não pode fazer, ela não pode operar, ela não pode agir na nossa vida. Como a palavra do semeador nos ensina, que o bom semeador saiu a semear a boa semente, e a semente que caiu no solo, ó Deus, à beira do caminho, aquela semente ela foi levada, ó Deus, pelas aves e não chegou a entrar no solo. Portanto, ela foi, ó Deus, removida, ó Deus, do solo, e o solo não pôde produzir nada. E muitas vezes, ó Pai, é isso que acontece no coração de muitas pessoas. Ó Pai, o diabo representa, ó Deus, as aves que vêm e levam a palavra que é semeada, e aquela palavra não pode frutificar, porque ela não ficou na nossa vida, ela não entrou no nosso coração. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a valorizar a tua palavra, a entender que ela é, ó Deus, a base da nossa fé, a entendermos que a tua palavra é verdadeiramente, ó Pai, vida, ó Pai, poder para vivermos uma vida aprovada pelo Senhor. Nos ajude nessa caminhada, Pai, e nos fortaleça, nos desperte para o propósito de aprender, de estarmos na igreja para aprender, meu Pai, não só na escola bíblica dominical, que tem, ó Pai, o foco no ensino e no aprendizado, mas em todos os momentos, meu Pai, que nós possamos estar dentro da tua casa, com o coração disposto a aprender, a ouvir a tua voz, a colocar, ó Deus, o nosso coração, ó Pai, na posição certa diante do Senhor. Pai, nós colocamos esse momento diante de Ti e Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vem, esta é a hora da adoração. Vem como estás.